Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula. Hoje falaremos sobre torre de resfriamento, um processo industrial muito utilizado e onde a gente agora vai conversar sobre algumas peculiaridades desse processo e ver como é que ele funciona. Teremos uma boa noção do conjunto de informações. Ok? Vamos dar início. Trago aqui, como sempre, um pequeno sumário, né, para a gente ter uma noção para onde a gente vai caminhar. Falaremos primeiro sobre a definição, né, a definição de uma torre de resfriamento, a função dela, algumas aplicações, né, e não são poucas, mas eu trouxe algumas aí, compilei algumas para a gente ter uma ideia. Né. Algumas relações existentes, né, no processo. Né. Falaremos com um pouco mais ênfase das torres de tiragem mecânica, como essa da foto aqui, né? É, que são bastante usadas assim nas indústrias, né? Então a gente vai dar uma ênfase um pouquinho mais nela, tá? Vou pincelar o tratamento de água, né? Porque a água é o fluido de trabalho nesse processo, né? O fluido que será resfriado, aquecido e resfriado, aquecido e resfriado, tá? Trarei algumas informações adicionais no final a respeito da torre de tiragem natural. Né? A foto que ilustra o slide anterior ali que a gente começa a aula ali, a capa, digamos, desses slides. Tá? Continuamos. A definição. O que é uma torre de resfriamento ou torre de refrigeração ou até mesmo torre de arrefecimento? Essa palavra arrefecimento, eu na minha vida profissional, a primeira vez que eu ouvi falar essa palavra foi quando eu tirei minha carteira de motorista, né? Que tinha o arrefecimento do motor. Né? Eu não atinava para umas coisas quando eu era mais novo. Mas enfim, fica aí a menção. É a torre de resfriamento é um dispositivo de remoção de calor usado para transferir calor residual de processo para a atmosfera. Né? Essa remoção de calor, até eu teria até que fazer uma correção nessa palavra, porque a gente não tira o calor, né? A gente transfere para outro lugar ele, né? Passa para outro lugar. Né? Ele vai sendo transferido. Mas enfim, esse calor ele vai sair, né, do fluido, né, e vai passar para a atmosfera. Tá? Praticamente todos os processos industriais envolvem algum tipo de troca térmica. Então atentem, pessoal. Né? Esse processo está na indústria, praticamente em toda. Né? Então, porventura um dia vocês, né, estejam aí trabalhando aí numa indústria e vão se deparar com torres de resfriamento, ter uma noção disso, né? Ter uma, para isso que serve o curso, de ter uma, chegar um dia para trabalhar e perceber que já ouviu falar, que viu na aula, que ouviu por aí, né? E chegando lá tem essa noção, né? Lá também vocês vão encontrar um laboratório, né? Certamente vai ter um laboratório e há alguma coisa relacionada à torre, né, vai cair na mão de vocês lá. Pode ser uma água lá para ver alguma análise da água, alguma inspeção, enfim. A vida do técnico ela é ampla e quanto mais você tiver em conhecimento sobre essas coisas, melhor. Seja para passar num concurso, seja para trabalhar numa empresa diretamente. Tá, galera? Vamos lá. Um exemplo clássico dessa troca na indústria é a remoção de calor de uma corrente, né, corrente de água, de fluido, né, utilizando como um fluido refrigerante a água. Não, a água pode resfriar a própria água ou pode resfriar um outro ambiente. Né? Então a gente vê o uso de água para resfriar em diversas ocasiões. Vai aparecer mais algumas agora na decorrência. Então aqui trago 4 exemplos, né? Digo bem amplos assim, nós entraram em bastante exemplos, mas a aula ia ficar muito extensa. Então temos esses trocadores aqui, né,
Essas torres aqui, vocês podem ver que tem 4 torres, né? Tá saindo vapor por cima. Né? Essas enormes aqui, que provavelmente é numa usina termoelétrica, alguma coisa assim. Várias em sequência, né? Vocês conseguem ver o ventilador. Depois a gente vai ver direitinho as relações. Aqui está aberto onde entra o ar. Né? Menorzinhos, né? Quase que eu acho que, entre aspas, portáteis, né? Porque eu acho que é um módulo, né? Que então isso pode ser levado para colocar em pequenas instalações que precisam esfriar uma água, né? Esfriar ou usam a água para um processo e precisam que ela esfrie para entrar novamente no processo. Né? E esses aqui vocês já devem ter visto, aí pessoal que vai em terraços de prédios aí, né? Ou alguma imagem aérea, né? Que são torres de resfriamento de refrigeração, né? Aqui a palavra refrigeração também é bem usada, porque né, pode ser usado nas águas que fazem caldeiras, né? Ou alguma coisa ligada ao, ao controle de ar, né? A temperatura dentro dos prédios. Então temos essas torres aqui nos altos dos prédios. A função. Qual é a função? Né? Vamos direto ao cerne. As torres promovem a redução da temperatura da água através do contato com o fluxo de ar atmosférico. Já tinha falado um pouquinho isso antes, mas eu gosto de enfatizar, né, que aqui a água de processo, né, ela será resfriada para retornar ao processo. Então vocês percebam que a água vai entrar em contato com o ar, né, desse ar que a gente está respirando agora, normal, e vai ser resfriada. Né. A gente vai ver que existem maneiras de fazê-lo. Né. No entanto, podem utilizar a evaporação da água para remover o calor de processo, né, e resfriar o fluido de trabalho. Vejam que existe uma troca térmica entre a água e o ar, somente, né, por estar ali, e existe uma troca térmica no processo de evaporação da mesma, da água. Tá? Vamos ficar atentos sobre isso, que depois a gente vai ver definições de calores. Ok? Aplicações. Pessoal, é uma aplicação quase que em toda a indústria. Né? Eu trouxe alguns exemplos. Aqui isso é evidente, né? Refinaria de petróleo. Né? Se alguém porventura tiver a oportunidade de ir na Refap aqui em Canoas, ou ou observar fotos aéreas, certamente vai ver torres de resfriamento. Né? Elas são muito usadas na condensação de vapores de destilação. Uma refinaria de petróleo, pessoal, é um laboratório ao céu aberto, né? Troço, né, enorme. E lá tem condensação, tem destilação, né? Para os químicos pegarem engenheiros químicos, o petróleo e destrincharem nas várias, né, nos vários subprodutos, né, que são usados pelo petróleo. Né? Então existem destilações variadas, né? E condensações, e precisa que essa água fique quente, resfrie, entre novamente em contato, enfim. Operações siderúrgicas, né? Fundição, usinagem, fornos de moldagem, é o que mais tem. É um ambiente super quente, né, pessoal? Aquelas imagens que você tem do aço derretido, né? Do lingotamento do aço, ali todo aquele calor ali tem que ser abrandado de alguma maneira e ele vai ser abrandado pela água, que depois tem que ser resfriado. Estações de energia. Galera, usinas termoelétricas e nucleares. O princípio da geração de energia é sabido de vocês, né? É uma coisa corriqueira, é sabido. Numa hidroelétrica, né? Numa hidroelétrica, a diferença de altura, né? Da queda d'água, né? Aquela água é represada, aquela queda ali, ela faz com que gire uma turbina, que é um solenoide, enfim, toda aquela parte física eletromagnética, né, que tem ali.
e faz girar, vai girar aquele, e aí gera a energia elétrica. Nas usinas termoelétricas e nucleares, esse giro também acontece, mas ele é ocasionado pelo aquecimento da água e aquecimento de uma água, e esse vapor saído da água é que vai girar essas digamos esse solenoide, né, esse processo de físico, né, eletromagnético, que vai gerar energia elétrica. Então já está implícito, vai ter água quente no processo aí, né? E essa água quente ela não pode, ela tem que ser resfriada uma hora para ela poder voltar para o processo. Entende? Então, a primeira foto, aquela que aparece lá, quando abre a aula, pode ser numa usina nuclear ou numa termoelétrica. Talvez seja até numa usina nuclear. Tá, pessoal? Operações mecânicas, né? Peças, rotores, máquinas e equipamentos. A água é usada para vários processos mecânicos que precisam desse arrefecimento, né? Então ela aquece na hora do processo e depois precisa ser resfriada. Vai cortar uma lâmina, uma coisa, precisa de água. A água é o fluido de arrefecimento bastante usado, por ser barato e por ter, né, características físicas que ajudam a ter esse manejo. E finalmente, sim, um uso talvez mais próximo da gente, né? Assim, da vida cotidiana, né? Pessoal, é a refrigeração de edifícios, como apareceu naquela foto ali, né? Então, residencial e comercial, né? O comercial tu consegue ver nesses grandes supermercados, né? Esses hipermercados. Se tu olhares por um cantinho lá do pátio lá deles, vai ter alguma torre de resfriamento, né? Vai ter que ter, porque eles precisam dessa refrigeração, né? De trocar o ar das suas dependências. E nos prédios em geral, como certamente tem, né? Aqui, os prédios grandões aí que possuem caldeiras para aquecimento de água para os processos aí, né? Imagina uma cozinha que precisa de água quente, né? Então ela precisa de um restaurante ou de e aquela água precisa estar quente e ser usada, só que depois tem que ser resfriada, né? Porque ela necessita esse tratamento final, enfim, vários processos aí, pessoal. Trago algumas relações existentes, né? Vamos falar sobre as torres. Nas indústrias de grande porte, né, os modelos mais utilizados são as torres de tiragem mecânica, né, as que possuem um ventilador em cima, onde o fluxo de ar é induzido para cima, né? Então o ar entra por baixo, a gente vai ver nas fotinhas depois, o ar entra por baixo da torre, né? E existe um grande ventilador em cima, tipo um exaustor, puxando esse ar, fazendo com que o ar seja forçado a subir a torre e, por consequência, entrar em contato com os respingos da água quente, né, fazendo ela resfriar. A eficiência de remoção do calor depende diretamente da relação entre fluxos de ar e de água de resfriamento. Então existe uma série de cálculos ali envolvidos, né, porque a eficiência está aí, tem que olhar para essa, digamos, dinâmica do fluxo de ar e da água de resfriamento. Tá? A quantidade de calor que pode ser removida da água depende fortemente da temperatura e da umidade do ar. Imaginem vocês, o engenheiro que propôs, que vai propor uma torre de resfriamento numa indústria lá, ele tem que saber, tem que mensurar como é que funciona a atmosfera daquele lugar. É muito quente no verão? Muito mesmo? É mais úmido? No inverno é chuvoso? Como é que funciona? Porque ele precisa saber como é que é o ar. Porque o ar é um dos componentes
da relação, né? Como o calor da água, né, ele vai ser trocado com o ar. Então o ar eu tenho que saber como é que é este ar. Então existe essa forte dependência da temperatura e da umidade do ar. Uma variável poderosa no processo, pessoal. Então agora aqui a gente vai esmiuçar um pouquinho mais, né, tudo de forma, né, que vocês tenham um entendimento, né, abrangente das torres. Então, a torre de tiragem, né, que é usada nas indústrias também, nos prédios, existem dois tipos, de tiragem induzida em contrafluxo e tiragem induzida de contrafluxo com enchimento. Então, essa caixinha aqui é isso aqui. Ela pode ser assim ou assim. Se ela for assim, sem o enchimento, literalmente entrará a água por aqui, será pulverizada, né? E com esse ventilador em cima, um rotor, existe uma pressão negativa. Então o ar é sugado, né? Por essas aletas aqui, o ar entra por aqui, vai e sobe. E nesse processo, onde cai a água quente e o ar sobe, existe a troca de calor. Acontece a mesma coisa aqui, é a mesma, só que aí tem um enchimento, né? Existe um enchimento que é a colmeia, a gente vai ver, são umas partes metálicas que favorecem, né, que é essa troca de calor, né? Por dar superfície ao líquido, né? Então a mesma coisa, existe um fluxo ascendente de ar e a água quente entra, gostaram do barulhinho? Ela é tipo vapor, é pinga assim, um chuveirinho, né? Passa pelo enchimento, cai aqui, né? Cai na base e ela é recolhida já esfriada, né? Já para uma estrutura maior, assim, né? Já numa termoelétrica, numa indústria, existe a torre de tiragem induzida com fluxo duplo cruzado, né? E a tiragem induzida com simples cruzado. O que é, pessoal? É o mesmo processo, só que aí o enchimento está no lado, né? Então existe esse processo de fluxo ascendente, né? Aí a água entra nos cantinhos, por aqui água quente, cai em cima desse enchimento, mas aí o ar já é passado por aqui. Atravessa já o enchimento, é um fluxo cruzado, né? E sobe. E aí a água já esfria, cai embaixo e é coletada, né? Então aqui tem duplo, eu acho que é este processo aqui, ó, dá bem para ver pela inclinação, né? Essa operação. Ou pode ser um só, né? No cantinho, né? Que é muito parecido com uma foto que aparece no começo ali, aquele pequenininho da Carrier ali, que eu falei, isso aqui parece portátil. Tem esse formato, pode ser bem assim também. Tá? Agora a gente vai aparecer a colmeia. Então o que é a colmeia, né? É essa estrutura metálica, né? Que aqui já eu boto um pequeno esboço do que seria uma torre de tiragem induzida, onde a água entra, né? Por aqui, essa colmeia, é isso aqui, a colmeia, né? Essa parte, depois eu peguei, essa aqui é um controlador de respingos, é o que aparece aqui, ó. Que aparece aqui, de repente, cara, muda um modelo, assim, tá entrando no meio, de repente isso aqui pode ser mais para cima, ou tá junto, enfim, isso não deixa ir respingo, porque pensem vocês, e essa estrutura metálica aumenta, né, que a superfície da água ali, né, de contato, né, ela vai se espalhando ali, e o ar vai passando e vai removendo o calor. Mas essa, digamos, estrutura em cima que protege de respingos, de perder, porque imagine vocês, tá subindo um ar aqui em cima existe um rotor chupando o ar, sugando e entrando, e a ideia do processo é que o ar passe e leve um vapor, né? Passe a sair vapor, a água na forma de vapor. Mas não é interessante que saia respingos, né? Por dois motivos. Primeiro, porque tu vai perder eficiência do processo, né? E outra, tu vai diminuindo já tem uma perda por evaporação, a tua água, né? E tu vai perdendo mais um pouco, né?
Então, haverá no final uma diferença de água que tu vai perdendo. Aí tu pensa, professor, mas ponha mais água. Sim, mas olha o contexto, né? Essa água tem que circular entre canos ali, toda... Não posso toda hora estar repondo e daqui a um pouco eu fico com pouca água aí e o troço... E o meu processo lá que eu preciso que arrefeça, não dá e pode pegar, sei lá, incendiar, enfim. Tá, pessoal? Então essa é chamada colmeia, tá? Bom, agora vamos olhar um pouco mais para a torre de tiragem mecânica. É aquela mesma lá, né? Onde tem pode ser um SOP ou vários. Percebam agora mais de perto, né? Um novo olhar de como funciona, bem direitinho, ó. O rotor sugando o ar, a grades que eliminam gotas, onde entra a água, essa água, viu, ela vai entrando vermelhinha ali, né? Quente e entra em contato com a colmeia, né? E vai passando, vai ficando fria, né? E esse ar vai passando por cima, cai pinga já mais resfriado e volta pro processo. Isso aqui pode se repetir por 3 e os tamanhos podem ser mudados, fazer uma em série, várias, né? Com essa descarga de ar quente em cima. Ah, galera, uma visão mais clean até, porque acho que até o desenho anterior é um pouco mais poluído, mas aqui você consegue... Vocês já olharam como é que é uma lá com um desenho um pouquinho mais complicado, chegam aqui e já clareia um pouquinho mais. Pessoal, eu vou interromper fazer um intervalo aqui, porque a partir dessa transparência aqui, dessa slide, começa a entrar um conteúdo um pouquinho mais carregado, né? Tem a parte física e vai ficar muito grande o vídeo. Então eu vou interromper aqui e continuo no mesmo no próximo.